Olá, novamente estamos aqui para falar um pouco da Palavra de Deus. Na mensagem de ontem, está batendo uma claridade ali atrás, não sei se vai ficar ruim o vídeo. Na mensagem de ontem nós falamos sobre Jesus, o grande herói, o maior herói que já passou aqui sobre a terra. E eu tenho certeza que Deus abençoou a sua vida, como Deus abençoou a minha vida quando eu preparei essa palavra. Hoje, nessa mensagem, nós vamos falar sobre 5 verdades importantes que devemos saber sobre Jesus, sobre o nosso herói, nosso grande herói. 5 verdades fundamentais que a Bíblia fala sobre a vida de Jesus que nós devemos saber. Eu anotei as 5 aqui e quero trazer essa palavra para vocês. Primeira verdade fundamental sobre Jesus, ele é Deus. É declarado na palavra de Deus, no Novo Testamento, o discípulo amado João declara isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que tem, nada do que existe foi feito ou se fez. Essa é a primeira grande verdade sobre Jesus. Ele é Deus. Na verdade, foi por isso que os líderes religiosos, procuraram a morte de Jesus, porque para eles, para os judeus daquela época, era uma blasfêmia. Um homem que era comum igual a eles, dizendo que era o próprio Deus. Há uma passagem também lá no livro de João, onde fala o seguinte: os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejar Jesus. Mas Jesus lhe disse: tenho mostrado para vocês muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas querem me apedrejar? Aí os judeus respondem para Jesus da seguinte maneira: não é por obra boa que queremos apedrejá-los, e sim por causa da sua blasfêmia. Ou seja, um homem falar que é Deus, para os judeus era uma prova clara de blasfêmia. E eles continuam: pois você, sendo apenas um homem, está se fazendo Deus. E Jesus nunca contestou isso. Ele sempre reivindicou ser Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Aquele paralítico foi levado até Jesus e falou: filho, teus pecados estão perdoados. Novamente isso enfureceu os líderes religiosos, porque só Deus pode perdoar pecado, né? Então a primeira verdade sobre Jesus, muito importante, que ele é Deus, ele é o próprio Deus, senão ele não poderia perdoar nossos pecados. E ele pode perdoar o meu pecado e o seu pecado. Segunda verdade, muito importante também sobre Jesus. Todas essas verdades são importantes. Segunda, Jesus é Deus que se tornou humano. Se Jesus tivesse ficado na sua glória, não tivesse vindo aqui nesse planeta, ele não poderia pagar o preço do nosso pecado, porque nós somos humanos. Porque Deus na sua glória, Jesus na sua glória, na sua majestade, não poderia sentir aquilo que eu sinto, que você sente. Então, para ele ser o nosso Salvador, ele teve que se tornar, vir e habitar entre nós. É o que João também diz, continua afirmando. No mesmo capítulo 1, lá no versículo 14, ele faz a seguinte afirmação: e o Verbo, ou seja, Jesus se fez carne, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Então, a segunda verdade sobre Jesus é que ele se fez carne. Ontem, eu falando sobre, ontem ou antes de ontem, eu falando sobre as profecias sobre Jesus, há uma bem clara lá que ele teria que se tornar humano, que Deus teria que se tornar humano. Lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6, diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então o texto está dizendo claramente que Deus ia ter que vir aqui à terra. Ele nasceu de uma maneira normal, como nasce todo ser humano, porém Maria não nasceu de uma relação sexual, mas o anjo que colocou ali, fez o milagre ali de colocar Jesus no ventre dessa mulher, e ele nasceu de uma forma natural, como eu e você. Ele é 100%, na sua vida aqui na terra, Jesus continuou sendo Deus, mas também 100% humano. Então a segunda verdade, que é muito importante, é esta, né? A Bíblia diz lá em Filipenses que ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, como nós. Ou seja, ele desceu da sua glória. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade também importante: ele é Deus, ele se fez carne igual a nós, mas com uma diferença tremenda, porque senão ele não poderia pagar o preço pelos meus pecados, nem pelo seu. Ele não pecou.
É o que está escrito lá no livro de Hebreus, está escrito na nossa Bíblia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossa fraqueza. Por que ele não pode compadecer? Ele pode compadecer da nossa fraqueza? Porque ele sentiu a mesma coisa que você sentiu e que você sente, que a humanidade sente. Ele sentiu triste quando ele foi rejeitado, ele sentia dor, ele sentia fome. Nós vimos isso ali na tentação, no deserto, né? Ele era humano igual a nós, com a diferença, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer da nossa fraqueza, porém um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Então a terceira verdade sobre Jesus, que apesar de humano, ele não pecou. É por isso que João Batista, quando vê Jesus pela primeira vez, ali já no seu ministério, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro tinha que ser perfeito. Ali na introdução da Páscoa, em Êxodo 12, quando Deus dá a ordem para Moisés, para comemorar a Páscoa, ele fala que cada família tinha que buscar um cordeiro, mas que esse cordeiro devia ser perfeito. Esse cordeiro não podia ter defeito nenhum, não podia ter mácula nenhuma. E Jesus não pecou. Na sua humanidade, Jesus não pecou, né? Quarto, e fato muito importante sobre Jesus, nosso grande herói, a sua morte. Ele veio aqui, a vinda de Jesus, o principal objetivo da vinda de Jesus aqui não foi fazer milagres, não foi fazer sinais e prodígios, não foi curar enfermos, não foi ressuscitar mortos. Tudo isso foi feito para provar que ele era Deus. Que é aquele primeiro tópico que eu falei lá, só Deus pode fazer os milagres que Jesus fez aqui na terra. Mas isso não foi o seu principal objetivo. O seu principal objetivo foi a cruz. Porque não adiantava nada ele ser Deus, não adiantava nada Deus ter se tornado humano, e na sua humanidade ser perfeito, se ele não pagasse o preço pela minha vida e pela sua vida. Diz o texto assim, né, em 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, Paulo falando, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O Antigo Testamento, ele falava de um Messias, mas de um Messias sofredor, que primeiro teria que pagar um preço para a remissão da humanidade. E como que era pago o preço? Como que o pecado era perdoado no Antigo Testamento? Através de sangue, através do derramamento de sangue, dos cordeiros. E aí nós temos essa afirmação também no Novo Testamento, onde diz assim, lá no livro de Hebreus: quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que diz lá em Levítico: sem derramamento de sangue, porque no sangue há vida. Mas não é no sangue qualquer que há a vida. Nós sabemos que o que mantém nós vivos é o sangue, né, que está no nosso caminho. Se nós morremos, ele vai embora e não vai fazer efeito nenhum. Quando a Bíblia estava falando isso, estava profetizando sobre o sangue daquele que seria um sacrifício perfeito, cordeiro perfeito, o sangue de Jesus derramado lá na cruz. Então, a cruz foi o objetivo de Jesus, o principal objetivo. Muitas vezes nós ficamos, mataram Jesus, nós matamos Jesus. Não, Jesus morreu porque ele quis. Ele foi para aquela cruz, não porque o diabo levou ele ali, não porque os judeus colocaram ele ali. Ele foi naquela cruz porque ele quis dar a vida para nós. Ele é o bom pastor que ele colocou no lugar de ovelha, a principal ovelha, ele deu a vida por nós. Ele diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la depois. E ele continua: ninguém atira de mim, ninguém tirou a vida, ninguém colocou Jesus naquela cruz, ninguém atira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus falou, eu tenho poder, eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai, ou seja, o principal objetivo dele, que ele veio aqui na terra, eu falei ontem, que é o texto áureo da Bíblia: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Deu como? Para ele vir aqui fazer um passeio e voltar pela glória? Não, para ele vir aqui e morrer no meu lugar e no seu lugar. Então, vamos também entender que essa verdade é muito importante, essa quarta verdade. Ele é Deus, ele se fez carne, ele foi perfeito na carne e ele morreu na cruz. E a quinta verdade, também, sobre Jesus. Antes eu quero falar mais um ponto sobre o que Jesus fez lá na cruz quando ele morreu por nós. A Bíblia diz que o homem é o pecado, meu e seu, que nos separa de Deus. É o que diz lá no livro de Isaías, que as nossas transgressões nos separam de Deus, que Deus não pode ter comunhão conosco por causa do nosso pecado. O que Jesus fez foi isso, ele quitou uma dívida. É o que está escrito no livro de Hebreus. Impagável de todo ser humano, que é a dívida do nosso pecado diante de Deus. Aí lá em Colossenses está escrito o seguinte: havendo riscado a cédula, ou seja, a cédula de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira nos era contrária, essa dívida nos era contrária, não podia ter relacionamento com Deus.
Ele atirou do meio de nós, ou seja, ele pagou essa dívida com sangue, cravando a vida do seu filho lá na cruz. Então, voltando aqui, só tinha esquecido esse detalhe, muito importante. Na morte de Jesus, ele pagou uma dívida impagável. É como nossa dívida fosse bilhões de bilhões e bilhões e bilhões de dólares, que é a moeda mais valorizada, e Deus deu um cheque em branco com a morte de Jesus, assinado com seu sangue, para pagar a dívida do maior pecador. E por último, ele ressuscitou. Ele é Deus, ele se fez humano, ele foi perfeito na sua humanidade, ele morreu na cruz. Mas como eu disse ontem, um herói morto é um herói morto, que não vale mais nada. Ele ressuscitou. É o que Paulo escreve para a igreja de Coríntios. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, como eu disse ontem, nós estamos aqui falando de um herói morto que fez um ato muito importante, mas pronto, acabou. Só isso. Como muitos heróis que existiram e existem. E ainda vão, pessoas no decorrer da história, ainda vão praticar atos heróicos. O ser humano continua praticando atos heróicos. Mas todas essas pessoas morreram, estão lá no túmulo, e só ficou um exemplo bonito. Se Jesus não tivesse ressuscitado, só ficou um exemplo bonito. Ele não teria poder sobre a morte. Ele não poderia falar para mim e para você, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Crê nisso? Ele não poderia falar, pois ele não ressuscitou. Mas ele ressuscitou. E esse é o quinto fato mais importante. A nossa fé não está em um herói morto, como eu disse. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, essa é a mensagem desse dia que eu quero trazer aos nossos corações. O Jesus da Bíblia, o Jesus que pode tudo por nós, o grande herói. Esses 5 fatos são muito importantes sobre sua vida. Eu quero repetir com vocês, para ficar bem gravado. Ele é Deus, ele se fez carne, ele não pecou, ele morreu na cruz e ele ressuscitou. Esse é o Jesus que devemos todos confessar e crer em nosso coração para sermos salvos. É o que a Bíblia diz. Não é qualquer Jesus. Você fala assim, eu creio em Jesus. Mas qual Jesus? Esse é o Jesus que traz salvação. Eu quero encerrar com um texto que está lá em Romanos, que diz o seguinte, porque se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, não qualquer Jesus, o Jesus bíblico que eu acabei de falar dele aqui, a Jesus como Senhor, e em teu coração, se confessa com a boca, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. E o texto conclui assim, pois é com o coração que se crê para a justiça. Qual Jesus que está no seu coração? Se você tirar uma dessas verdades sobre esse Jesus que eu acabei de falar aqui, por exemplo, se você tirar que ele é Deus, ele não pode salvar. Se você tirar que ele não se fez humano, ele não pode salvar. Se você tirar que ele pecou em algum momento, se você colocar que ele pecou, você tirar a perfeição desse cordeiro também, ele não pode salvar, porque o cordeiro tem que ser perfeito. O sacrifício para Deus não pode ser 99% perfeito, tem que ser 100%. E o cordeiro de Jesus Cristo, o sacrifício dele foi perfeito, porque ele não tinha pecado. É por isso que o Pai depois disse, como eu disse ontem, o Pai depois que ele fez a sua obra, o Pai falou assim, senta à minha direita, a tua obra você fez, que você é o cordeiro perfeito, até que eu ponha todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. É o que nós lemos lá no Salmo 110, versículo 1 ontem. Então, se ele pecou, ele não pode ser nosso Salvador. Esse é o Jesus que nós temos que crer no coração. Se ele não morreu na cruz, só veio aqui, falou quem ele era e foi embora, não fez mais nada, mas ele morreu na cruz. E por fim, ele ressuscitou. Então é esse Jesus que, como eu acabei de ler aqui, nós temos que confessar. Não é só confessar com Jesus, eu creio que Jesus é o Salvador, quando você não sabe essas coisas e não tem essas coisas como certeza de fé na sua vida. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu quero encerrar agradecendo a Deus, por ele ter nos enviado esse herói tão perfeito. E que essa palavra possa ter ficado no seu coração. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.